Olha só, pessoal, mais uma narrativa do governo Lula desmoronando como um castelo de cartas. Lembra daquela história do golpe financiado por mega empresários e políticos bolsonaristas? Pois é, parece que, mais uma vez, a verdade não combina com a narrativa deles. Segundo a própria Polícia Federal, que, convenhamos, não é exatamente um reduto bolsonarista, não foram encontrados mega financiadores por trás dos eventos de 8 de janeiro. A investigação revelou apenas um financiamento disperso, ou seja, aquela famosa vaquinha do Pix. Nada de empresários milionários, nada de políticos bolsonaristas influentes, simplesmente nada. A notícia que vamos comentar hoje é a seguinte: PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro, diz diretor-geral. Andrei Rodrigues diz que financiamento dos atos foi disperso. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou que a instituição não identificou mega financiadores dos atos de 8 de janeiro de 2023, que contaram com ataques à sede dos três poderes em Brasília. Muitas vezes, na expectativa de algumas pessoas, haveria um ou dois ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado, disse Rodrigues, que complementou: a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. A declaração foi feita na segunda-feira em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura. Apesar de negar a existência de grandes patrocinadores, Andrei Rodrigues afirmou que havia um financiamento disperso por trás dos atos e que os financiadores foram responsabilizados. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra uma questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial, continuou o diretor. Portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores, completou. Ainda na última quinta-feira, dia 23, o ministro e presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirmou que se a produção de provas do inquérito do golpe for finalizada ainda no mandato dele de presidente, ele irá pautar imediatamente a Suprema Corte. Operação Lesa Pátria. Em 2024, a Polícia Federal deflagrou a Operação Lesa Pátria, que investigou os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Aqueles atos, lembra? Onde uma senhora faxineira, mãe de 2 filhos, um de 4 anos e outro de 19, foi presa segurando um terço e uma bíblia na mão enquanto se protegia do gás lacrimogênio e acabou condenada a 17 anos de prisão pelo excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes por associação criminosa armada. Ou daquela outra cabeleireira, também mãe de 2 filhos, um de 10 anos e outro de seus, que foi presa por escrever "Perdeu Mané" com batom numa estátua da Praça dos Três Poderes. Eis o retrato do Brasil, meus amigos. O STF manda soltar André do Rap, um dos maiores traficantes do país, enquanto mantém presa 2 mães que sequer tinham passagem pela polícia antes de caírem naquela cilada armada pelo governo Lula. A CNN apurou que parte dos alvos eram empresários que financiaram os atos quando as sedes dos três poderes foram vandalizadas em Brasília. Os mandados foram autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, STF, a pedido da PF. A Suprema Corte também autorizou 12 mandados de busca pessoal. Agora vamos combinar. Não foi por falta de esforço, né? Desde o primeiro dia dessa narrativa mal ajambrada, o governo insistiu que empresários ligados ao Bolsonaro e até ele próprio estavam por trás de um suposto golpe. Tudo para tentar colar uma imagem de ameaça à democracia no campo da direita. E o que descobrimos? Que não tinha nada disso. Mais uma tentativa de manipulação para desviar o foco das crises reais do país. E o que dizer da Procuradoria-Geral da República? Denunciaram 63 pessoas por financiar transporte e logística dos manifestantes. Mas cadê os poderosos da direita? Sumiram? Não, eles nunca existiram nessa história. É o governo Lula criando fantasmas para manter a militância acesa e fugir das críticas. Enquanto isso, a inflação sobe, o povo paga mais caro na feira e o governo finge que está tudo bem. A verdade é que não tem golpe, não tem mega financiador e, pelo jeito, só tem narrativa vazia mesmo. E se você ainda quer mais detalhes dessa história, eu recomendo assistir à entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no programa Roda Viva. É uma oportunidade de ouvir da própria fonte como essas investigações foram conduzidas e por que mais essa narrativa do governo Lula desabou, vale a pena conferir. Roda Viva está de volta hoje com o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. A gente falou aqui sobre a celeridade com que correram os processos contra os implicados no 8 de janeiro, mas pouco se avançou em relação aos financiadores daqueles acampamentos, enfim, das marchas que levaram ao vandalismo e à tentativa de supressão da democracia naquele dia. Olha, eu até concordo que houve vandalismo e os culpados devem ser punidos de acordo com o chamado devido processo legal, que, convenhamos, em nenhum momento tem sido utilizado para os envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Mas falar em tentativa de supressão da democracia?
Até quando essas tietes do Lula travestidas de repórteres vão continuar com essa narrativa fajuta? Tentativa de golpe sem financiamento, sem liderança e sem o apoio das Forças Armadas? Quem eles pensam que ainda enganam? Quando se vai chegar a esses financiadores? E isso vale também para o outro inquérito que investiga os atos antidemocráticos na vigência ainda do governo Bolsonaro. Muitos deles demandavam algum tipo de financiamento e ainda parece muito incipiente essa linha de investigação. É mais difícil chegar a esses financiadores? Atos antidemocráticos ainda durante o governo Bolsonaro seriam atos contra ele mesmo? Ou vão continuar corroborando com essa ditadura que não permite questionar as urnas, o governo e o STF? Bora para mais. Vera, o relatório apresentado é um relatório conclusivo. E veja que neste relatório, que falo desse extenso relatório, ele ali apresenta, sim, alguns responsáveis por participar financiando algumas ações. Muitas vezes, na expectativa de muitas pessoas, haveria um ou dois, enfim, ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado. E a investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia determinado insumo, outra questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial. Portanto, sim, nós responsabilizamos os financiadores dessa investigação. Nós não estamos inventando nada. É o próprio chefão da Polícia Federal revelando a todos que não houve financiamento algum, que os atos foram espontâneos e que as pessoas que compareceram em Brasília no dia 8 de janeiro foram por conta própria. Eles mesmos custearam as próprias despesas, como acontece em todas as manifestações bolsonaristas, sempre realizadas sem dinheiro público ou de partidos políticos e sindicatos. Agora é com você. Se essa análise te ajudou a entender como o governo manipula narrativas, curta o vídeo, compartilhe com aquele amigo que ainda acredita nessa história e se inscreva no canal. Aqui a gente desmascara tudo e traz a verdade na lata. Até o próximo vídeo, pessoal!